Tem alguém aí? Então, bom dia, pessoal. Resolvidos os problemas técnicos, né? Entramos acho que num link errado, num nome errado, não sei o que aconteceu. Daí o negócio parou, daí publicou assim, tá pronto e estamos de volta. Essa é mais uma edição do nosso Café 45 online. E como não poderia de ser, a gente sempre tem aí umas questões um pouquinho. Mas o importante é a gente estar junto, a despeito de tudo isso, a despeito de todos os nossos desafios. E hoje a gente quer falar justamente de desafios, né? Das nossas lutas, das nossas batalhas e da grande pergunta que todos nós temos que responder, né? Aquela pergunta que persegue todos os homens, né? Que você que fez algum dos nossos cursos ou já me ouviu falar antes sabe bem qual é, né? Aquela pergunta que diz assim: você dá conta? Será que você dá conta? Então, toda vez que você entra num desafio, numa proposta, seja no negócio, seja na família, seja num jogo de futebol, a pergunta que você sempre quer responder é essa: será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter a vitória? Eu tenho o que é preciso para eu alcançar essa vitória? Essa é a grande pergunta. E nessas batalhas todas que a gente vem sofrendo, que a gente vem tendo que encarar no nosso dia a dia, essa pergunta está mais forte do que nunca, né? Ela está mais presente do que nunca. Então hoje eu queria contar a história, começar contando a história de uma pessoa, um homem como eu e vocês, um homem como nós, um homem comum, um homem simples, vivendo num tempo de incerteza como o nosso, ou até assim, pior, muito pior que o nosso. Era um tempo de incerteza, um tempo de medo, de angústia, de violência. Foi uma época em que Israel havia sido dominada pelos midianitas, né? Ela havia perdido uma guerra, estava sob dominação dos midianitas, e o povo hebreu, ele precisava viver escondido, ele precisava viver em cavernas, ele vivia nos vales. Quando eles saíam na rua, eles tinham que cobrir as suas cabeças, abaixar a cabeça, não se permitir ser vistos, não falar com ninguém, não abrir a boca, não levantar a voz, não se impor, apenas aceitar aquela dominação. Então era assim, ou você aceitava ou você era massacrado, você era condenado, né? Você tinha que se submeter àquela patrulha, né? Pior do que a nossa patrulha aí do politicamente correto, aqueles homens tinham que se submeter a uma patrulha armada, de fato, né? Soldados, àquela dominação do país, de uma nação inimiga, né? E nesse momento da vida desse homem que é Gideão, alguns de vocês já sabem de quem eu estou falando, né? No momento da vida de Gideão, Jesus entra na história dele. E é muito interessante que quando você lê lá em Juízes 6, ele fala assim, o anjo do Senhor. E a gente já fez um outro estudo na missão algum tempo atrás, você pode procurar aí no YouTube, eu não sei se está lá, mas a gente vê que em alguns momentos, quando a palavra diz assim, o anjo do Senhor, esse o anjo do Senhor, significa Jesus. Essa é uma manifestação da pessoa de Jesus Cristo. Não é um anjo qualquer, é o anjo Jesus. É Jesus se manifestando como anjo na vida de alguma pessoa. E Jesus se manifesta na vida de Gideão. E Jesus chega para Gideão e fala algo muito especial. Ele fala para ele: o Senhor está com você, guerreiro poderoso. O Senhor está com você, guerreiro poderoso. E é isso que ele fala para Gideão, e daquele momento em diante tudo começa a mudar na vida daquele homem. Mas veja, a história dele é muito parecida com a nossa. Como eu disse, ele está debaixo de uma incerteza econômica, de violência, não pode sair na rua. E mais, ele era do menor clã de Israel, um clã desprezado, seria tipo assim, a parte pobre da família, a parte simples da família. E dentro desse clã, ele mesmo se dizia ser o de menor importância. Então ele era um homem pequeno, de pouca importância, de uma família pequena, de pouca importância. E Jesus chega para ele e fala: o Senhor está com você, guerreiro poderoso. E eu acho que ele pensa: guerreiro poderoso? Eu? Será? Porque Gideão tinha mais uma coisa, Gideão era inseguro, ele tinha dúvidas. Tanto que quando Jesus chega para ele e dá o projeto para ele, ele fala, mas eu sou pequeno, eu sou de uma família pequena, eu não tenho influência, eu não tenho força, eu não consigo, eu não posso. E ele tem uma série de dúvidas e ele faz uma série de questionamentos a Deus. Como eu e você muitas vezes fazemos também, porque nós temos dúvidas e nós não temos a convicção necessária.
E a gente chega para Deus e fala, mas será? Mas como? Como que isso vai dar certo? Mas Jesus fala para ele, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você. E para a gente entender quão poderosa essa palavra é, nós precisamos voltar lá para a nossa origem, para a sua infância, para a minha infância, sabe? Nos nossos cursos a gente fala muito sobre isso. Se um dia você quiser saber mais, fala comigo ou com um dos rapazes que fez algum dos cursos. Você lembra quando você era criança? Se você tem filhos meninos, você sabe do que eu estou falando. No meu tempo, a gente sempre queria ser alguma coisa, né? No meu tempo é assim, a gente queria ser cowboy, a gente brincava de Forte Apache, depois eu brincava de Batman, depois começamos a brincar de astronautas, né? 1977, Star Wars, agora somos todos astronautas, né? Alguns queriam ser bombeiros, outros soldados, né? Aí, depois, mais tarde ainda, Jedis, é claro, né? Mas todos esses sonhos de criança, todos esses desejos de criança apontam para três coisas: perigo, poder, aventura. É o que o menino quer, né? Eu lembro quando o Victor era pequenininho, tinha uma árvore na frente de casa, ele deixava a gente louco, porque ele subia naquela árvore até a cabeça dele passar da copa da árvore. O Victor devia ter, sei lá, quantos anos, Carla? Uns 5 anos. Não, 6, 5, 7. uns 6, 7 anos o Victor devia ter, talvez uns 8, e ele subia naquela árvore, e eu tenho uma foto dele assim com a cabecinha para fora da copa da árvore, a coisa de 1 metro e pouco de distância, os fios de energia elétrica, assim, loucura. Hoje eu fico pensando, meu Deus, o que eu tinha na cabeça deixar o moleque fazer isso? Mas todo menino quer isso, quer aventura, quer perigo, quer poder. Deus nos criou dessa maneira, Deus nos conectou dessa maneira, e eu acho uma pena, não é o tema de hoje, mas é uma pena que muitos pais acabam podando isso na vida dos filhos, falando um excesso de não faça isso, não faça aquilo, isso é perigoso, aquilo é perigoso, e assim eles vão podando esse desejo de aventura, esse desejo de se arriscar, que todo menino tem, que todo homem tem. Aí chega um belo dia, aparece a Bela, aparece a princesa na vida dele, e aí ele quer ser o herói dessa princesa, e aí todo aquele poder, toda aquela aventura, todo aquele risco, ele foca nela, né? E ele quer vencer as batalhas para ela, e ele quer viver as aventuras com ela. E Deus colocou esse desejo no nosso coração. Deus nos fez assim, esse desejo de batalha, de lutar, esse desejo de uma aventura, esse desejo de conquistar. Nós somos assim desde pequenos. Mas aí vem a vida. Aí vem a vida, e aí como eu disse, aí vem um pai, uma mãe que às vezes pode e fala, não seja assim, não faça assim, ou pior, um pai ausente, ou talvez um pai alcoólatra como o meu, que vai embora e deixa você por conta e tal, e aí os abusos que você sofre na escola, a solidão da adolescência, a pressão das pessoas te cobrando cada vez mais, talvez aquela mocinha, aquela menina que te desprezou, os sonhos que não foram realizados, e tantos desapontamentos que nós vamos tendo na vida, que não são poucos. E tudo isso vem massacrando o coração daquele menino que um dia queria aventura, queria batalha, queria romance, e agora ele começa a se convencer que não, peraí, melhor não, melhor ficar em segurança, melhor não me arriscar. E ele se torna um homem que um dia ele fala, quer saber, eu não sou guerreiro não, eu não gosto de aventura, eu não quero aventura. E mais, Deus não está comigo. Eu não posso contar com Deus. Deus não é presente. Eu estou por minha própria conta. E o pior, eu não sei se eu dou conta. E essa foi a minha história. E talvez seja a história de muitos de vocês. A história de uma sucessão de ataques contra o seu coração, contra a sua vontade, contra o seu desejo, e ataques que fizeram de você quem você é hoje. E se você hoje é ou não um guerreiro, um aventureiro, né, um conquistador em maior ou menor grau, tudo isso depende de como foi a sua vida, como foi que você chegou até aqui. E aí Deus, como um pai amoroso que se importa com a gente e quer nos ver crescer e florescer, Ele nos coloca numa posição, essa posição que a gente vive hoje, um momento difícil de ser homem, hein? Hoje está difícil ser homem, está difícil de ser responsável. Um momento em que a gente está questionando, será que eu dou conta? Será que eu vou dar conta? Será que...
que eu vou conseguir? Deus nos coloca nesse momento que vivemos hoje para curar o nosso coração, para curar o seu coração, para que você ouça dele o que você mais precisa ouvir. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus está com você. E você é, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração, aquele coração do menino, esse coração puro, esse coração com desejo de lutar, de se aventurar, de conquistar, precisa ser guardado, precisa ser protegido. Você precisa lutar contra essa palavra que diz que você não dá conta, lutar contra o medo, lutar contra o ódio. Não aceite essas coisas no seu coração, não dê espaço para o espírito de morte. Sabe, o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, ele fala assim, cheguei a perder a esperança com a própria vida, pois tínhamos sobre nós a sentença de morte. O que Paulo está falando é o seguinte, se você aceita essa sentença de morte, se você aceita essa ideia de morte, você perde a esperança da vida. A esperança de salvar o seu casamento, a esperança de salvar a sua empresa, a esperança de salvar relacionamentos, a esperança de uma vida próspera em todos os sentidos. Uma vida com Deus, uma vida plena. Você perde a esperança se você aceitar essa sentença de morte. Então não aceite isso. Não aceite isso. Eu creio que é assim que Gideão se sente lá no começo da nossa história, sob dominação dos midianitas, vivendo escondido, vivendo nas cavernas. E ele pensa, acabou, não tem mais esperança, não há mais o que fazer, é esperar a morte chegar, vou encostar num barranco e deixa a comida acabar. Até que Jesus fala com ele. E Jesus fala para ele, você é um poderoso guerreiro e eu estou com você. E Gideão decide, sabe o quê? Sabe qual que é a única coisa que Gideão precisa fazer? Crer. Tudo que Gideão precisa fazer é crer, acreditar. E aí ele encara a batalha uma vez que ele crê. Então, como Gideão, não aceite a sentença de morte, não perca as esperanças. Pelo contrário, creia, creia. Permita que a verdade de Cristo entre na sua vida. Encare essa batalha, a batalha do crer, do confiar. Gideão creu em Deus e Deus respondeu a sua pergunta. Gideão tornou-se de fato um grande guerreiro e venceu. E eu e você nessa história somos Gideão. E Deus está nos dizendo, filho querido, você não está sozinho. Eu estou com você. E quando Deus fala que está com você, meu querido, Ele não está falando só de companhia, não. Ele não está falando daquele brother que vai tomar um chopp com você. Ele não está falando do seu cachorrinho que vem lá no seu colo quando você chama. Deus, quando entra, quando Ele está com você, Ele é aquele cara que Ele não aparta a briga, Ele vem dando a voadora. Ele entra para vencer. Ele entra para lutar. Quando Deus fala, estou com você, Ele está falando, eu vou te ajudar, eu vou te socorrer, eu vou entrar na batalha do seu lado. Gideão, leia a história, vocês vão amar essa história. Leia a história, Juízes 6 a 8, mais ou menos, acho que é capítulo 6 ao capítulo 8, é o principal da história. Gideão vai para a batalha, gente, é incrível, eu não vou contar tudo, porque senão demora muito. Mas Gideão acaba indo para a batalha com apenas 300 homens. Sabe contra quantos? 120.000 homens. E Gideão fala, Deus, eu vou para a batalha com 300 homens. E ele vai para a batalha com 300 homens. E você, se você ler a história, você vai se impressionar o que Deus faz. Porque Gideão, mal é mal, precisa lutar. Aqueles 120.000 homens acabam lutando entre si. Eles se matam quase todos. E aí Gideão vai com os 300 dele contra os remanescentes. E no final do dia, no final da história, Gideão vence 120.000 homens com apenas 300. Com apenas 300. Isso demonstra o que Deus é capaz de fazer com um homem que ousa acreditar. Que ousa entrar na batalha, crendo que o Senhor está com ele. Crendo que ele é um guerreiro valente, que ele é um guerreiro poderoso. Foi assim com Gideão, pode ser assim comigo, pode ser assim com você. Porque Deus hoje está falando, meu filho, eu estou com você. Eu estou com você e você é capaz. Você
dá conta. O inimigo vai falar que você não dá conta, que você não é capaz, que tudo está perdido, mas você não aceite essa palavra. Não acredite nisso. Você tem o meu coração, você tem o coração de Deus. Como Gideão, você é um guerreiro poderoso. Creia nisso. Lembre-se disso todos os dias. Sempre que você olhar para o espelho, diga para você mesmo: eu tenho o coração de Deus. Eu não estou só, o Senhor está comigo. Em Jesus eu sou um guerreiro poderoso e eu posso encarar as batalhas que a vida tem para mim. Eu não vou perder a esperança, eu não vou aceitar espírito de morte algum, eu não vou me submeter ao que o mundo está dizendo, porque eu estou em Cristo. E Cristo vive em mim e nele eu sou um poderoso guerreiro. Não aceite absolutamente nada contrário a isso. E como Gideão, busque, alcance as vitórias que o Senhor quer dar para você. Eu sempre tenho dito e não me canso de repetir, Deus quer levantar uma igreja diferente. Esse é um momento de não apenas um reavivamento espiritual, onde as pessoas vão despertar para Deus, despertar para o Espírito Santo, mas é um momento de reavivamento, eu creio que material, é um momento de fazer diferença, é um momento de ser igreja, ser corpo, vencer batalhas, encarar lutas e vencê-las em nome de Jesus. E Deus está levantando essa geração e você faz parte dela. Então acredite naquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Gideão acreditou, se tornou um grande vencedor e ele está lá, a história dele está lá na Bíblia. Deus quer escrever a nossa história também. Creia nisso, viva assim e não desanime, não desanime. E nós estaremos juntos aqui para te ajudar. Na missão, no online, no telefone, no WhatsApp, né? Amém? Vamos orar por isso? Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse tempo para o Senhor mais uma vez. Agradecidos pela palavra que o Senhor nos mostra através da vida de Gideão e o exemplo que ele dá para nós, Pai. Mas todos nós temos um grande desafio. Nosso primeiro grande desafio é crer no Senhor. Crer e crer naquilo que o Senhor fala a nosso respeito. E confiar, Deus, que o Senhor está conosco e responder aquela pergunta que damos conta, Senhor. Que o Senhor diz que a gente dá conta porque o Senhor diz que nós somos guerreiros. Então, que o Senhor esteja estimulando cada um de nós, cada uma dessas pessoas que está assistindo agora ou depois, mas esteja mostrando quão fortes nós somos quando estamos em Ti e o poder que nós temos quando estamos em Ti. E se há alguma pessoa agora que está aí assistindo, Deus, que não tomou uma decisão em seguir o Senhor ainda, que não se decidiu pelo Teu amor, pela vida que há em Ti, que essa decisão possa acontecer agora. E se você não tem uma decisão por Jesus, que você possa orar agora, dizendo: Senhor Jesus, eu entrego minha vida a Ti e eu peço que o Senhor venha ser o meu Senhor e o meu Salvador. Peço perdão pelos meus pecados, confesso que tenho vivido de forma independente, mas agora eu quero Te seguir, quero ser um contigo. Vem ser o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos. Deus abençoe o seu final de semana. Amanhã nós temos a nossa reunião de domingo, nosso encontro, ainda online também, né, de domingo, aí no canal da Missão, nesse mesmo canal que a gente está agora. Você pode assistir a gente a partir das 10 da manhã, tá bom?